Pô, ó, antes de seguir adiante, tem um trecho aqui que tem tudo a ver. Mais uma performance ali da nossa Caroline num debate. Dessa vez deve ser sobre feminismo. Teobaldo, eu troquei a ordem, cara, então vou te avisar aqui, por gentileza, que é o número 2. Os homens não podem me interromper. Ai, gatilho. Ai, vou passar mal. O homem falou mal de mim. Nossa, ele contra-argumentou. Eu fico, gente... Na minha época, feminista era faca na bota, era decapitada pela defesa Era dos bater direitos, boca, era bater brigar, boca, sabe? Era jogar bomba. Era jogar bomba, Nossa, é mesmo? entendeu? Só fazia bomba Já teve caseira. isso? Sim, Bomba dar caseira. pedrada, sabe? Nossa. Organizar comitê, ser E reclamar, ostracizada, humilhada. Vamos até Jogada aproveitar em e falar disso. hospício. Você sabe de onde que tiraram que nós feministas somos fracassadas, frustradas, não sei o que, papapá? Da época do sufrágio. Que eles faziam campanhas anti-sufrágio porque as feministas quebravam tudo pelo direito ao voto. Elas faziam bomba, elas lutavam jiu-jitsu, elas faziam um monte de coisa. Aí, ó. Isso que, pra mim, é o espírito feminista, entendeu? É de enfrentamento, é de coragem, é de confronto. Existem muitas críticas em relação a isso, porque muitas pessoas acham que é só fazer um vídeo na internet. Ou que... levantar uma hashtag, Não, né? por isso que nós, enquanto feministas, principalmente marxistas, falamos, se organize. Entre num Exato. coletivo, entre num partido, entre numa organização, num O que você tá sindicato. fazendo Se sindicalize. na prática, Por exemplo, eu defendo as mulheres vítimas de violência. Como? Só eu, sozinha? Eu vou atender várias vítimas de violência sozinha? Daí, quando eu me organizo com outras mulheres no coletivo, tem advogadas, tem psicólogas, tem mulheres que são rede de apoio. Tá, eu tentei resumir ali no minutinho só o que tá rolando, mas é para deixar mais claro ainda. A Caroline está sendo confrontada com a tese de que feminismo seria mero mimimi, né? E aí, de alguma maneira, ela encaminha a conversa de forma que no final todo mundo tá concordando com ela. Esse debate é muito gostoso. Esse debate com a Selva, eu acho né? o debate mais gostoso, assim. Eu É gostei isso. muito desse debate. Mas começaram a concordar com você sem perceber que estavam concordando com você. Essa foi a minha impressão ali, foi a sua. Mas é uma forma de comunicação, né? Porque como eu sou comunicadora de formação, é aquela questão de tentar encontrar uma concordância. Porque ali eu não tô debatendo com uma antifeminista, eu não tô debatendo com um homem que me odeia, eu tô debatendo com uma feminista liberal, que tem, às vezes, os mesmos pensamentos que eu, mas de uma forma um pouco mais superficial, sabe? Da questão estrutural, do capitalismo e tudo mais. Então, esse debate com a Selva eu gosto bastante, porque a gente teve uma educação muito grande uma com a outra ali, uma paciência. A gente riu bastante em vários momentos, assim, de cada lado. A gente concordou, discordou, mas sempre com muito respeito, muita educação. E eu acho que só realmente uma parte aí que viralizou do debate foi o momento que eu me emociono, né? Que eu choro realmente, que é quando eu conto sobre a violência que eu sofri, numa parte que viralizou muito, assim, que as pessoas até fizeram chacota comigo no Twitter, né? A direita fez chacota, mas que foi a única parte do debate, assim, que por mim poderia tirar, porque o restante tá impecável, assim, dos dois lados, uma linha argumentativa muito sólida, ela trazendo pontos muito fortes, eu trazendo outros pontos muito fortes, a gente fazendo um choque de pensamentos, de questionamentos, uma questionando a outra, e a galera também dos comentários trazia questionamentos que a gente debatia entre nós duas. Então, de todos os debates que eu participei, eu acho que o que eu mais gosto é esse com a Selva, porque foi um debate respeitoso, com muita paciência, muita argumentação, foi muito sólido, assim, dos dois lados, e muito respeito, né? Principalmente por serem duas mulheres feministas, houve muito respeito ali, né? Então, acho que a única parte, assim, que eu cortaria desse debate foi a parte realmente que eu começo a chorar, porque ela falou uma coisa muito absurda para mim, que foi dizer que os estupradores veem a questão da fertilidade nas vítimas e tudo mais, e para mim, que já sofri uma violência sexual, foi muito pesado, pro Vilela também foi muito pesado, pra galera que estava assistindo também nos bastidores foi muito pesado, e depois disso eles já começaram a cortar um pouco o debate, porque ali já ia entrar num assunto muito delicado, muito sensível para muitas pessoas, até para alguém que é sobrevivente de violência sexual, né? E foi uma coisa muito complicada, porque depois esse debate viralizou, e a parte que eu choro no debate, contando sobre a minha violência sexual, foi a parte que mais o pessoal fez corte, aquele esquerda na net que já caiu a conta, tirou print, falando, olha, essa daqui é você chorando no debate. E o pessoal acha que eu chorei no debate porque a Selva estava me macetando, que ela estava me destruindo no argumento. Mas não, eu chorei no debate porque eu estava falando sobre uma violência sexual que eu sofri. Então não tinha como eu não me emocionar, não tinha como a voz não ficar embargada, de eu ficar mal com aquela situação, porque eu estava ouvindo algo muito absurdo sobre algo que eu já vivenciei e que eu não esperava ouvir isso de uma feminista, sabe? Eu não esperava ouvir isso dela. E, inclusive, se isso chegar em você, Selva, eu sei que até hoje você espera um pedido de desculpas meu por eu ter, né, criticado muitas coisas que você falou depois do debate, mas eu nunca vou pedir desculpas, porque depois do debate ela ainda fez mais uma live
falando, se você vê uma vítima de estupro, você vai chorar na frente dela? Você vai chorar que nem você chorou no debate? Então eu vi muita apatia, eu vi muita falta de solidariedade, de sororidade mesmo com outra feminista, porque ela sabe o momento que eu chorei e ela usou isso depois em live para tentar me atacar e tudo mais, mas é uma coisa que eu gostaria de falar publicamente. Eu não devo desculpas à Selva, pelo contrário, eu acho que ela deve desculpas a mim por ter feito piada com o meu estupro depois em live, falar que eu iria chorar na frente de uma vítima de violência doméstica ou de abuso caso eu fosse atendê-la. E eu já atendi várias e isso nunca mudou minha vida em nada. E eu até vi gente aqui no chat levantando isso, falando, a Carol chorou no debate com a Selva, mas o momento que eu choro no debate, que foi descontextualizado, foi falando sobre a violência sexual que eu sofri, que foi um estupro muito traumático, que acabou comigo, abalou muito com a minha vida, e que depois foi tirado de contexto o momento que eu choro, como se eu estivesse chorando, porque ela tá me destruindo, porque ela tá me macetando no argumento, porque eu não aguentei o debate, sendo que até ela, no momento, se solidariza e fala, você quer chorar? Ou desculpa, a intenção não era chegar nisso, sabe? Depois do debate ela me pediu desculpas também, mas publicamente na internet ela usou isso depois para falar que eu chorei no debate com ela, sabe? Então eu achei muito desonesto nessa parte, porque todo mundo sabe, quem assistiu o debate sabe que eu só chorei porque realmente tocou num assunto muito sensível para mim e para toda mulher vítima de violência sexual ou pessoa vítima de violência sexual, e que até mesmo quem deu o feedback depois do debate veio falar para mim que também chorou nesse momento, que começou a ficar mal, que começou a passar mal, que não gostou da forma que estava sendo levado, porque o debate inteiro, se você cortar só essa parte, o debate inteiro foi com muito respeito, muita paciência, os dois lados trocando ideias muito sólidas, com muito respeito, sabe, entre duas mulheres. Mas quando chegou nessa parte, o Vilela já começou a cortar o debate para o final, porque todo mundo ficou desconfortável com a situação, né? Ninguém imaginou que eu, depois de tantos debates que eu já tinha enfrentado o Pavanato, os Red Pills, já tinha debatido com um monte de gente na internet, ia me emocionar contando sobre uma violência que eu sofri na frente de outra feminista que estava falando que o estuprador estuprava as vítimas por questão de fertilidade, sabe? E daí eu começo a chorar falando, não, mas calma, bebês são estuprados, homens são estuprados, meninos são abusados, cachorros, sabe? Tipo, animais. Então não tem nada a ver com fertilidade. E naquele momento eu começo a me emocionar lembrando do porquê que eu defendo o que eu defendo, porque que eu sou feminista e tudo mais. Então, é uma questão que é muito complicada, porque as pessoas falam, você é muito paciente, como é que você não perde a emoção? Mas esse foi o único debate que eu pendi, realmente, que eu chorei e que eu fiquei mal, porque eu expus para as pessoas uma vulnerabilidade, uma violência muito traumática que eu sofri num podcast com muita audiência e que depois as pessoas da direita usaram para fazer chacota comigo, né? Para dizer, olha lá ela chorando no debate, olha lá ela não aguentando a liberal, sabe? Sendo que, na verdade, quem assiste o debate sabe o motivo que eu chorei. Então, é aquele negócio que a gente falou antes. Os cortes que são feitos, eles podem mudar o contexto de um debate. Então, a pessoa que assistiu o debate na íntegra sabe, a Carol chorou porque ela estava falando sobre uma violência que ela sofreu e que muitas mulheres também iriam chorar. Quem não assistiu o debate e viu foto minha chorando, viu corte meu chorando, acha que eu estava chorando porque eu estava sendo macetada por uma liberal. Mas nem foi isso, foi realmente porque eu estava chorando de emoção por uma violência que eu sofri, um tema muito sensível, mas que foi um dos melhores debates que eu já fiz, assim, de respeito, de paciência, da gente conseguir ter tempo de trocar ideia, de não ser tanta conspiração, fake news, sabe? De ser uma coisa muito mais intelectual. Mas que quando a gente chegou nesse lado, aí eu não consegui mais manter também a minha postura de braba, de forte, de guerreira, porque eu sou sobrevivente de violência, né? Então, assim, chega num ponto que eu acho que todo mundo tem o seu limite. O meu limite é entrar no assunto de estupro. E de botar a culpa, de dizer de fertilidade, coisa assim, começa... É uma violência que me atravessa, né? Então, sentar na frente de um fascista nesse sentido teria sido mais fácil do que sentar na frente de uma pessoa que estava defendendo que o estuprador estupra por uma questão de fertilidade, sabe? Sentar na frente do Arthur Duval talvez teria sido mais tranquilo do que ouvir uma coisa dessas, porque me atravessou de uma maneira violenta. Mas que foi um debate, assim, muito intelectual, muito sóbrio, no geral, e que eu gostei bastante. Mas que eu sempre quis deixar isso muito claro em algum momento, eu acho que o Meteoro é o espaço perfeito para isso, de que eu não devo desculpas para a Selva. Eu acho que ela deve desculpas a mim pela questão que ela levantou depois de que eu chorei no debate com ela, e foi porque foi uma questão de violência sexual, e não porque ela estava me macetando, né? Ela estava consciente da sua condição de sobrevivente? Ou foi intencional? Foi cruel?
Então, no momento que ela falou sobre a questão da fertilidade e tudo mais, ela não sabia que eu tinha sido Aham. vítima de violência sexual. Eu falo no momento, e ela também fala que ela foi vítima de abuso infantil quando ela era criança. Só que depois do debate, a galera não tem acesso aos bastidores, né? Depois do debate, ela veio conversar comigo, ela me abraçou, eu a abracei, e eu falei para ela o que tinha acontecido comigo em detalhes, ricos detalhes. E mesmo assim, depois ela fez uma live falando publicamente: vai chorar? Você vai chorar se alguma vítima de violência doméstica vir na sua frente? Se você tiver que atender uma vítima de estupro, você vai chorar? Porque o certo é você agir que nem um policial na frente de uma vítima de estupro, sabe? E eu sou, para quem não sabe, né, eu sou sobrevivente de estupro, e eu fui numa delegacia para denunciar o meu estupro, e eu fui tratada da forma mais fria e cruel por um policial que duvidou de mim. Então, não, Uhum. eu nunca vou agir com uma vítima de violência sexual da maneira que a Selva esperava que eu agisse, de maneira fria, racional e apática. Eu tenho sangue quente. Quando eu recebo relatos e denúncias de abuso sexual, de violência, meu sangue ferve. E eu acho que é da grande maioria das pessoas, quando recebe uma imagem de uma vítima de violência, de uma mulher que foi agredida, de uma criança que foi abusada, chora. O sangue ferve. Eu sou amiga de delegada de polícia. Ela me manda, às vezes, relatos e coisas que ela recebe que ela chora. E ela compartilha comigo. Então, se uma delegada de polícia chora, por que eu não posso chorar, né, perto de uma vítima de violência? Por que eu não posso me solidarizar? Né? Nós somos mulheres, então a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa empatia, e eu acho muito perigoso, né, a gente descontextualizar um debate como se tivesse macetado a pessoa, mas na verdade a pessoa estava chorando por causa de uma violência que ela sofreu e que ela estava expondo num podcast gigante para milhares de pessoas, por conta da questão da pauta, sabe? Então eu acho isso muito complicado, porque ela sabe o que aconteceu, ela me abraçou depois do podcast, ela me pediu desculpas por ter tocado naquele tema tão sensível daquela maneira, que ela até hoje defende a mesma coisa que ela defendeu naquele podcast, ela não mudou de opinião mesmo assim, e vir depois em live fazer o que fez comigo, sabe? Porque ela acha que eu fiz uma live para refutar ela, uma coisa assim, só que na verdade não foi. Foi uma live sobre feminismo liberal e antifeminismo, e ela reagiu a essa live como se eu estivesse falando dela. Mas na verdade eu estava falando sobre feminismo liberal e antifeminismo no geral. Citei algumas coisas do debate de exemplo, mas infelizmente ela fez uma live em seguida falando coisas absurdas a meu respeito. Respeito a visão dela sobre a minha pessoa, mas eu acho desonesto a forma que ela agiu nesse sentido. Então, na minha visão, é tipo você saber no cru que aconteceu com aquela pessoa que você está expondo na internet e você jogar isso de lado por uma questão política, ideológica, por querer mostrar para as pessoas que você é foda. Então, eu acho que tem essa questão muito complicada de que essas pessoas perderam um pouco de empatia também pela gente, sabe? Tipo, eu tenho empatia pela Selva, eu tenho empatia pelo Pavanato, eu tenho empatia por toda essa galera, porque eu, Carol, sou uma pessoa empática. Mas essas pessoas não têm a menor empatia sobre mim, sobre a minha vivência, sobre as coisas que eu já passei. E isso eu fui só percebendo ao longo dos debates, sabe? Que eles não Uhum. estão nem aí Uhum. se você sofreu uma violência, se você Uhum. sabe do que você está falando, que você foi vítima daquilo. Eles só querem, no fim, mostrar que eles são foda e ganhar o debate, sabe? E a gente, às vezes, tá ali pelo que a gente acredita. Tipo, eu tô ali porque eu defendo vítimas de violência sexual que sofreram assim como eu. Eu não tô ali para me mostrar fodona e tal. Tô querendo instruir pessoas, conscientizar, informar. Então, para mim, foi muito complicado esse debate em si, porque ao mesmo tempo que ele foi um debate que para mim foi um dos melhores, foi um debate que eu fiquei em choque, que eu chorei, que eu fiquei muito emocionada e que me atravessou de forma violenta, principalmente o pós-debate, né? Os cortes que foram feitos meu chorando, as fotos que postaram de print meu chorando, como se, tipo, ninguém tivesse nem aí que eu tava contando sobre uma violência sexual traumática, sabe? Uhum. Ninguém tava Uhum. nem aí, era sobre expor que a menina tá chorando num debate. Então é esse nível violento que a galera de direita e liberal age. Então, até mesmo sendo uma feminista liberal, ela agiu dessa forma violenta comigo e não estava nem aí. Então, é a gente se preparar também sobre isso. Muitas pessoas perguntam: ai, Carol, como que você lida com essas coisas? Cara, depois de tanta coisa absurda que eu já tive que lidar, esse caso é um exemplo, o caso do Pavanato lá, que inventou um print falso, dizendo que eu supostamente disse que uma menina merecia ser estuprada, e que até hoje me faz receber ameaça de estupro, é uma coisa muito violenta, sabe? A gente se colocar nesses espaços também é atrair, de certa Uhum. maneira, a violência para nós. Porque Uhum. são pessoas violentas, são pessoas extremistas, são pessoas que carregam esse ódio ao redor delas. E quando a gente se coloca nesses espaços de debate, como inteligência limitada, como debater com o MBL, como debater com o pessoal do Pavanato e tudo mais, você acaba
sentindo essa violência depois. No caso do Pavanato, ele botou um print falso no meio de um debate que as pessoas nunca se questionaram sobre esse print, nunca foram atrás de tentar descobrir o que era. Eu já me posicionei nas redes falando que é um print falso e tudo mais, mas que até hoje me rende ameaça de estupro. Ameaça real, sabe? De gente ir na minha casa, lá em Santa Catarina, interfonar dizendo que se eu descesse eu ia ser estuprada. Que sabia as manifestações que eu frequentava que ia me estuprar nesses lugares. Então, tipo, para uma pessoa que é sobrevivente de violência sexual, é muito violento você ter participado de um debate por uma questão de ideologia política, de levar questões de informação e voltar esse debate com ameaças de estupro na sua casa, sabe? No caso dos Red Pills, eu recebi um monte de vídeos de necrofilia. Eu recebi vídeos e vídeos de mulheres sendo abusadas no IML. Dos caras falando, olha só, você foi debater lá com a galera, não sei o que, olha só o que vai acontecer com você. Dos Red Pills me mandarem vídeos de necrofilia, dizendo que aquilo ia acontecer comigo. E depois do debate com a Selva, eu ter que lidar com pessoas dizendo que eu estava chorando enquanto eu contava sobre o meu estupro. Então, a gente acaba se colocando nos espaços muito violentos e tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Tem que estar fazendo uma terapia, tem que estar tomando um remedinho psiquiátrico, senão a gente não aguenta, sabe? É realmente muita violência, é muito traumático algumas coisas que acontecem, mas que a gente tem que lidar na força. E por isso que eu defendo muito que a gente não deve ser tão criticado quando a gente vai nesses debates, que a galera do nosso campo tem que se solidarizar, tem que estar ali para acolher a gente depois do debate, porque a gente vai receber muita ameaça de morte, muita ameaça de estupro, principalmente nós mulheres, muito hate, muito ódio, muitas coisas absurdas. A gente vai ter que lidar com cortes descontextualizados, trocando totalmente o que a gente falou. E o que a gente espera depois do debate é acolhimento do nosso campo. É a galera do nosso campo nos abraçar e falar, pô, você fez o que você tinha que fazer, você falou o que você tinha que falar, da maneira que tinha que falar, e você não falou o A direito que tinha que falar. Você não estava lá no meu lugar, você não estava sentindo a pressão que eu estava sentindo, você não tem a inteligência emocional que tem que ter para estar ali na frente daquela pessoa, para você não descarrilhar, sabe? Então eu acho que de tudo isso que eu já participei desses debates, eu comecei a ter outra visão desses espaços que a gente frequenta, como é que é essa questão do dar palco, do palco que está sendo dado para gente, porque eu tenho certeza que a galera do outro lado não está recebendo ameaça de morte, de estupro dos meus seguidores. Então, que palco que eu dei para essas pessoas, sabe? Na verdade, eles me deram um palco e eu, à mesma medida que informei e conscientizei muitas pessoas, recebi ameaça de morte e de estupro dessas pessoas também. Então, é uma faca de dois gumes, né? Bom, e ninguém pode dizer que a Caroline não pede desculpas porque ela nunca pede desculpas, né? Ninguém pode dizer isso. Tem um episódio famoso do pedido de desculpas dela que deságua no que poderia ser até um meme, um viral, uma vírgula. Cadê? É isso, em resumo, aprendi minha lição, errei, fui moleque. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Virou meme, gente. Antes, muito bom. só queria cumprimentar assim a resiliência que é necessária para a gente ser vítima da violência e ainda sobreviver e falar dela e denunciar e tal, né? Eu me vejo, se não na resiliência, ao menos nas circunstâncias, né? E aí me permita dizer também que, eu falei aqui que tem jovens aí que me dão medo de pôr filho no mundo. Eu ouço aquele Red Pill falando aquelas coisas e tal, me dá medo, entendeu? Mas eu ouço uma moça como a Caroline aqui se pronunciar, falando, não, tem esperança, dá vontade de ver a humanidade seguir em frente e tal. Mas queria abordar esse outro episódio contigo, Caroline. Era uma pessoa, assim, da qual a gente não gosta, para quem estava pedindo desculpas, né? É uma moça que faz elogios assim à Idade Média. É uma moça que uma vez falou que na Idade Média que era bom e tal, né? Então é uma pessoa que tem umas ideias que a gente considera esquisitas. Mas você pediu desculpas para ela mesmo assim depois de uma treta bem grande, né? Como e por quê? Essa treta até foi engraçada, porque assim, eu até saí do Twitter de tanto fazer tweet e levar processo por causa desses tweets, viu? Eu fiz eu debati com essa antifeminista, Pietra Bertolazzi, eu posso falar porque ela me processou, né? Então eu posso falar com tranquilidade. Eu debati numa live com a Pietra Bertolazzi e essa live gerou cortes para as redes e ela não postou a live na íntegra. Então ela não permitiu que as pessoas tivessem acesso ao contexto total do que foi falado numa live no perfil dela. E com isso, eu comecei a receber um monte de gente falando que eu era intolerante religiosa, que eu defendia coisas absurdas e tudo mais. E eu fiz um tweet falando... a Pietra é uma fascista que não posta live na íntegra, só fica postando cortes manipulados e tudo mais, que isso é atitude de gente fascista. E ela foi lá e me processou criminalmente por injúria, por eu ter chamado ela de fascista.
E muitas pessoas acham que eu fiz essa retratação porque eu perdi o processo, mas na verdade não perdi nenhum processo. Quando a gente faz uma conciliação, que foi o que aconteceu, foi definido entre as duas partes que eu ia fazer uma retratação e que eu ia destinar uma verba para uma casa de amparo maternal, que para mim não tinha problema nenhum, porque já é uma doação que eu faço mensalmente para mães e mulheres vítimas de violência e tudo mais. Então, para mim foi tranquilo fazer essa conciliação para eu não perder meu réu primário por ter chamado a Pietra de fascista. Né? Tipo, eu tenho meu réu primário, quero mantê-lo ainda por um bom tempo, e eu achei que seria meio bobo Isso é um eu bem perder meu réu precioso, primário é por um bem chamar alguém de precioso. fascista, né? Ainda mais que eles defendem a liberdade de expressão, são contra o Estado, mas na hora que precisa, eles utilizam das ferramentas do Estado para processar as pessoas, são contra a liberdade de expressão das pessoas e chamá-los de fascistas, enfim. E daí eu fiz essa retratação, né? Eu fiz um roteirinho ali e fiz essa retratação falando algumas coisas que são clássicas de retratação, né? Quem me conhece sabe, se ela se sentiu dessa maneira, eu peço muito, não tinha intenção nenhuma. Não era a minha intenção ofendê-la, né? A sua índole idônea. Inclusive, eles que escreveram uma parte que eu leio, né? Que eu paro para ler uma parte e foi escrito pelo advogado da Pietra. Então eu leio aquilo, dou umas risadinhas. E até a galera falou: ah, não, mas você não tem medo que isso dê problema, que você tem que fazer outra retratação? Não teve problema. A Pietra repostou nas redes sociais dela, até a parte que eu falei, errei, fui moleque. E poucas pessoas sabem disso, não sei nem se eu posso falar, mas acho que ela não se importaria. A Pietra também ajudou a pagar o processo que ela me processou. Então eu tive um valor para pagar para amparo maternal que a Pietra me deu parte do valor que eu tinha para pagar, para mostrar que, de certa maneira, ela tinha condições de pagar até a minha parte do processo. Então, as pessoas até hoje acham que eu perdi o processo, que eu e ela somos estretadas e tudo mais, mas a Pietra já até me chamou para tomar um café, gente. Então, assim, depois disso, muitas coisas aconteceram, muitas coisas andaram, o pedido de desculpas veio a público, e eu tô aí na tentativa de tentar convencer a Pietra a mudar a cabecinha dela, sabe? De tentar não querer a volta da Idade Média, digamos assim. É bom. Ana, mais alguma aqui pra gente encerrar com Caroline? Não, eu queria voltar num ponto, assim, que eu fiquei pensando ali. Sobre essa coisa de se emocionar, sabe, Carol? Muitas vezes a gente fala, né, e a gente discutiu várias vezes sobre como se comportar no debate, não sei o quê, e o que é o debate e tal. E pô, eu sei que você sabe disso, Carol, né? Não é para você que eu tô dizendo isso, mas para quem nos está escutando, tá tudo bem se emocionar, né? Quem não se emociona diante desses assuntos que a gente está discutindo... Pô, é psicopata, É um psicopata, tá morto por dentro, maluco. tem que procurar uma terapia, uma ajuda profissional. Aliás, todo mundo tem que, né? Mas, assim, não se emocionar é que é absurdo, né? Diante de uma coisa dessa. Então, assim... A galera é apática, tem sangue de barata. Eles querem que a gente seja tão apáticos quanto eles. Então, assim, isso é uma coisa que, né, vale para a Carol, vale para o Álvaro, vale para todo mundo, vale para mim. Se a gente não se emociona diante de uma coisa, né, desse tipo de coisa, a gente está morto por dentro, tem alguma coisa errada, e por que é que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Se a gente não se permitir emocionar, perder a estribeira, gaguejar, né, fazer o que quer que seja, né? Tá completamente errado, né? Acho que, enfim, era um ponto que eu queria lembrar também para as pessoas, porque às vezes a gente fala muito também, né, a gente tá discutindo estratégias comunicacionais e tal, e aí era o segundo ponto, né? Mais uma ideia radical, que tal considerar que a pessoa que também está debatendo e, enfim, as pessoas que estão comunicando são seres humanos e não NPC da vida dos outros, né? Então, nem a Carol não é NPC, o Álvaro não é NPC, eu não sou NPC, todo mundo ser humano, né? Então, aí a gente espera também das pessoas, enfim, em volta a empatia que a gente mesmo prega para o mundo, né? Fechou. Caroline, pô, obrigado por estar com a gente aqui, viu, cara? Você é brilhante, viu? Tenho certeza que nós vamos falar muito de você ainda, pô. Também. Pô, eu que agradeço a oportunidade, eu já acompanho o Meteoro Brasil já faz um bom tempo, eu assistia junto com meu namorado, vocês, gente, pra mim é uma honra ter participado do episódio aqui, de vocês terem me dado palco, de vocês terem me chamado pra dar visibilidade pro meu trabalho, eu acho isso muito massa. Quem quiser conhecer o meu trabalho, conhecer a informação que eu propago nas redes, assistir meus debates,
Em todas as redes é Caroline Sardá, eu tô no YouTube, eu tô no TikTok, eu não estou no Twitter, porque eu não gosto daquela rede social, acho muito autofágica. Estou no Instagram e também estava na Twitch, mas não estou mais. Então, todas essas redes têm conteúdo sobre história da mulher, direitos femininos, e nessas semanas a gente está focando em desmentir desinformação sobre o projeto de lei 1904/2024 e combater a desinformação dos conservadores e tudo mais. Então, o foco nessas próximas semanas vão ser esse projeto de lei. Quem quiser me acompanhar é só seguir nessas redes sociais. E, novamente, Álvaro e Ana, muito, muito obrigada mesmo por terem feito esse convite. Estou muito honrada de ter feito essa participação e espero que a galera tenha gostado. Pô, deixa eu te dizer uma coisa. Quero te agradecer de verdade, assim, né? Não só pela participação e tal, pô, foi do caralho, assim. Aprendi bastante. Sério mesmo. Tive uns insights, assim, que não tinham me ocorrido até então, tal. Então, te agradeço por isso. Mas quero te agradecer, mas isso é o de todo dia, né? Quero te agradecer também, porque eu sei que você, nesse círculo de comunicadores e tal, teve uma postura, assim, generosa, gentil comigo, sem nem me conhecer e tal, e isso conta muito, assim. Então, muito obrigado, cara. Você é uma ponta firme mesmo, cara. Te respeitamos. Obrigado, Caroline, de verdade. Tamo junto. Verdade mesmo. Obrigado, tá? Valeu! Ficamos por aqui, meus amiguinhos. É isso.